terrorismo climático no Brasil. Segundo a ministra, aspas, há uma aliança criminosa entre ideologias políticas e os destruidores da floresta. Veja o que a ministra falou. Uma nota, essa seca está acontecendo em vários lugares no mundo, na Bolívia, no Peru, no Paraguai, em outras partes do mundo também temos incêndios. A diferença é que aqui no Brasil tem essa aliança criminosa de uma espécie de terrorismo climático, onde as pessoas estão usando a mudança do clima para agravar mais ainda o problema. Que nós temos tido crédito extraordinário para dar mais suporte às ações do governo federal para que a gente possa fazer frente a uma situação terrível que é essa aliança criminosa entre ideologias políticas que querem negar a questão da mudança do clima, o crime que está sendo cometido de forma contumaz em várias regiões do país. Professor Marco Antônio Villa. Bem, se a ministra tem notícias e informações robustas desses crimes, a primeira coisa que ela tem de fazer é encaminhar a polícia. A polícia vai abrir uma investigação e, tendo informações suficientes para tal e que comprovem o que a ministra está afirmando, encaminha à justiça e a justiça recebe ou não o inquérito e aí abre uma ação penal, por exemplo. O que eu acho é que é uma afirmação que precisa ter comprovação, né? Porque, evidentemente, que esses incêndios têm tanta ação criminosa, vide o caso português que eu sou o relator, né? 3 pessoas tinham sido presas, e Portugal não é a primeira vez que tem grandes incêndios, vide a Califórnia, nos Estados Unidos, em que também passa por sucessivos períodos de grandes secas e com incêndios. Isso já ocorreu nos últimos anos diversas vezes. Agora, no caso brasileiro, ultimamente, desses incêndios, nós já tivemos outros também, mas dessas proporções nunca chegaram em várias regiões do país e com os efeitos já sabidos nas cidades. Então, acho que a questão que se coloca é prudência, por exemplo, quando se faz uma acusação. Outra coisa, é necessário trabalho, não é ser chato. A ministra ela tem uma larga experiência no assunto, foi deputada estadual, foi senadora, foi ministra, portanto, tem uma longa, várias vezes, 2 vezes candidata a presidente da República, portanto, ele tem uma longa experiência. E participou de muitos organismos internacionais, tal, conhecido internacionalmente. Ela batalhou para ser ministro do evento que seria Simone Tebet, vocês lembram, né? Estava quase certo, na hora de bater o martelo, ela insistiu que ela não queria ir para o Instituto Chico Mendes, ela queria ser ministra do meio ambiente. Aí levaram Simone Tebet para o planejamento. Bem, a grande questão é que já passou 1 ano e 9 meses e pouco se viu até agora de ações concretas. E, evidentemente, que a gente sabe que não é fácil o problema, que precisa coordenar com os estados, que é uma mudança climática mundial, nós sabemos de tudo isso é verdade, mas não é possível os incêndios ter chegado às proporções hoje no Brasil, e nós estamos falando de semanas e semanas e semanas, sem que haja uma atuação imediata. Agora, daqui para frente, aí são outros 500, investigar os supostos criminosos, criar os mecanismos de resolução rápida dessas questões e conviver, infelizmente, que isso é reflexo das mudanças climáticas, né? Amadeu, que ano que vem tem COP30, né? O Brasil vai ser a grande estrela no debate sobre sustentabilidade, sobre mudanças climáticas e soluções para encarar esse problema que já afeta a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, precisa liderar esse debate pelo exemplo. Se até lá não conseguir mitigar de forma considerável os incêndios que acontecem principalmente na região amazônica e na região do Cerrado brasileiro, ou pelo menos punir na medida, na proporção dos estragos que esses incêndios causam os responsáveis, o Brasil não vai conseguir ser uma referência como pretende ser durante a COP, né? Franci?
Amadeu, do currículo extenso da Marina Silva, da competência dela, ninguém duvida, mas a atuação dela no Ministério do Meio Ambiente tem deixado a desejar, especialmente no contexto político, porque ela precisa ter uma articulação política também muito boa, especialmente no Congresso Nacional que temos atualmente, em que uma boa parte dos parlamentares pertence à bancada ruralista ou pertence a uma bancada da direita, da centro-direita. Então, falta esse gás político na Marina Silva, inclusive para tratar sobre as questões climáticas e propostas que possam vir a, inclusive, aumentar as penas para aqueles que cometem crimes contra o meio ambiente. Também falta uma articulação maior para que o orçamento do Ministério do Meio Ambiente seja ampliado, porque ainda é um orçamento muito pequeno e foi reduzido nos últimos tempos para o que se especulava. O Congresso Nacional, inclusive, tem mais recursos em emendas do que o Ministério do Meio Ambiente tem para combater crimes ambientais. Então, falta isso na Marina Silva. Deixa aí, Ari. A verdade é que nenhum país, nem a Austrália, nem a rica Europa, nem os Estados Unidos, se prepararam para as mudanças climáticas, embora os cientistas venham alertando há mais de 3 décadas que elas iriam acontecer. Nenhum país, nenhum fez o dever de casa, muito menos o Brasil. Claro que seria pior ainda se o ex-presidente Bolsonaro tivesse sido reeleito, porque ele, vocês lembram, ele incentivava os incêndios no pico ali, na crise maior do governo dele. Agora, sabe onde é que o meio ambiente é destaque? Onde ele é preocupação? Na imprensa, gente, na mídia, porque para os governos, de fato, na hora do pega para capar, não é não. E nem para o Congresso. E nem para o Congresso. Vamos ver aí